Se está mais claro. Ficou bom, Pedro, ficou bom. Coloca o negócio aqui de baixo, ó. Não. Vai começar em 3 minutos aqui. Tá bom. Daqui a 3 minutos começa a transmissão, tá? Tá bom, Júnior, tá bom agora. Tá funcionando, pai. A câmera é ligada. Não, meu, eu quero ficar aqui. Traz a minha Bíblia, por favor, que você vai me ajudar. Gente, meu negócio não, coloca outra coisa. Não, mas ele não vai atrapalhar nada. Não, Só que ele só outra tá coisa, segurando, gente, só fazendo altura pra mim. Outra coisa aqui. Isso aqui não. Boa noite, irmãos, paz do Senhor a todos, né? Vamos dar início a mais um culto aí de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Nesse dia 2 de agosto de 2020, né? Onde a gente teve a oportunidade, né, de estarmos presentes, né, no templo físico, hoje pela manhã, ceando com os irmãos, né? Foi uma alegria imensa, foi uma emoção, né, muito grande para todos nós, estarmos juntos ali, né, louvando, adorando o nome do nosso Deus, né? Foi muito bom, parecia, até comentei com o pessoal, né, parecia que a gente estávamos impedidos, né, como a China, como esses países islâmicos, né, de fazer algum tipo de culto, e tivemos a oportunidade de fazer este culto, né, pela primeira vez, né? Foi um motivo de grande alegria, né, muita emoção, todo mundo estava regozijado daquele culto hoje pela manhã, né? E para a gente dar início essa noite, né, nosso culto, a gente vai estar fazendo um momento de oração agora para darmos início. Depois a gente vai também fazer a leitura da palavra de Deus. Amém? Oremos então para darmos início. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade, ó Deus, de estar à frente do teu culto, do culto que prestamos a Ti.
Obrigado porque o Senhor tem me ajudado, Deus, tem me orientado, Deus, cada instante da minha vida, Deus. E peço que seja assim também com meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor venha a estar sempre com meus irmãos, dando orientação, dando sabedoria, dando graça, dando regozijo na vida deles, ó Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite, ó Deus, tudo que está sendo feito aqui para a honra e glória do Teu nome, tudo que acontecerá aqui esta noite, ó Deus, sempre e sempre será para engrandecer o Teu reino, ó Pai. É tudo em prol do Teu reino, porque precisamos, ó Deus, falar, ó Deus, para as pessoas, ó Deus. O Senhor é a luz do mundo, ó Deus, e as pessoas precisam Te conhecer. Abençoe, Senhor, os louvores que serão entoados, a palavra ministrada, seja tudo entregue, ó Deus, no Teu altar esta noite. É isso que eu Te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando também pelo Facebook, né? Que tiraram o seu tempinho aí hoje, né? Para separar essas 19 horas aí para estar aqui junto, prestando culto a Deus, né? A gente vai estar abrindo nossas Bíblias no livro de 1 João, não é João, né? Que a gente está estudando, é primeira carta de João, né? Capítulo 1, de 5 a 10. Vou colocar aqui na tela para os irmãos também, que de repente não estão com a Bíblia aí do lado, a gente está acompanhando aí também, tá bom? Aí 1 João diz assim, né? Espírito... perdão. Desculpa, irmão, tinha colocado a letra do hino. Vamos de novo. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, a palavra de Deus, né, tem falado aí que a gente precisa confessar, né, nossos pecados, né, e para que a gente tenha essa liberdade de confissão de pecado, né, e ficarmos junto com ele na luz, né, a gente precisa andar na luz, né, andar na luz é fazer, né, reconhecer que Cristo é a revelação, né, de Deus para nós, né, que ele é a perfeita revelação de Deus para nós, né, que Deus possa ser isso na vida de vocês essa noite, essa semana, esse mês, esse período de pandemia que a gente está enfrentando, que Cristo possa ser sempre a luz do mundo na vida de vocês, né, na vida de todos, para que possamos combater o pecado, né, e ficar livres, né, da condenação do mundo, né, que essa noite possa ser uma noite de bênção para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias que estão em casa, assistindo esse culto juntos, né, e que a gente possa louvar o Senhor agora neste momento, né. Vou convidar agora a família Bonatis aqui, que eles vão nos entoar com um cântico aqui nessa noite. Amém? A palavra está com você, Luiz, Ana, fique à vontade. Pai, Senhor, a todos. Eu queria estar lendo um versículo para vocês aqui, que se encontra em Apocalipse 11, 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo:
O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus vai reinar pelos séculos dos séculos e nós vamos continuar adorando. Nós vamos estar adorando ele agora e adorando ele pelo resto da eternidade. Irmãos, que a gente vai estar louvando o Senhor, diz assim, aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Bom, Pai, glórias sejam dadas a ti, Senhor Deus. Outro hino que nós estaremos louvando ao Senhor diz assim, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder. Amém. Amém.
Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me no teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me no teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Uma vez. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, Senhor. Amém. Todo louvor, toda honra seja dado ao nosso Pai, Teu nome. nosso Deus eterno. Amém. Amém. Agradecer aí ao Luiz Eduardo, a Ana, né? Que Amém. estiveram aí levando ao Senhor, né? Com muitos louvores e adoração ao nosso Deus. Amém? Obrigado. Queria agradecer aqui, né? As pessoas que estão aqui no Facebook, aqui, né? Estou vendo aqui. Luciana, Creuza, minha mãe, Rosângela, Maria Catrim, Tânia, Matheus, Lívia, né? Então, tem comentado aqui, né? Que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas e de todas as outras que estão nos assistindo, né? E agora eu queria chamar o nosso presbítero, né? Presbítero Pedro Júnior, colocar ele aqui na tela junto comigo. Vou fazer uma oração aqui pela sua vida, Pedro, para que o Senhor possa te iluminar aí com a sua santa palavra. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade dada ao teu servo. Que o Senhor fale, ó Deus, com o teu servo neste momento. Que o Senhor use ele como instrumento, ó Deus, da tua palavra, ó Deus, para que ele nos entregue aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Que essa palavra seja abençoadora, que ela venha, Senhor, atingir diretamente nossos corações, nossa mente, ó Deus, que possamos sair restaurados, edificados aqui esta noite. É que eu te oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.
Glória a Deus. Toda honra, toda glória somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui essa noite para falar um pouco da palavra de Deus e eu peço ao Senhor que eu seja fiel à sua palavra, que não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né, que possa estar seguindo sempre para o alvo, com a bênção, com a orientação, com o discernimento do Espírito de Deus, né? Você é bem-vindo, né? Você é querido, você faz parte aí do nosso meio, dessa grande família congregacional de Soteco. Tivemos hoje pela manhã, né, no culto, foi muito legal, foi muito bom, Deus falou aos nossos corações, muito tempo já estava com saudade daquele movimento ali, dos irmãos, do som, do louvor, mas estou muito feliz porque as coisas estão voltando. Logo, logo, a gente vai entrar nos trilhos e esse trem, né, esse trem da fé, esse trem vou dizer trem da alegria, alegrias mesmo, alegria no Senhor é a nossa força, é a sua força, é a minha força. Então, irmãos, vamos estar fazendo a leitura aí no livro de Lucas. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, você deve estar com a sua Bíblia em casa aí, está mais tranquilo, está um pouco mais à vontade. Não na casa do Senhor, nós não temos que estar à vontade, temos que ficar à vontade na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é a nossa casa, mas sempre com reverência, né? Sempre com reverência. Temos que estar à vontade na casa de Deus. Aquilo não pode nos incomodar, tem que nos trazer felicidade, tem que nos trazer alegria. Mas aí, como você já deve ter aberto a sua Bíblia no livro de Lucas, 19, abre agora no capítulo 19 de Lucas, e uma passagem que todo mundo conhece aí, a passagem de Zaqueu. Vamos falar um pouquinho aí sobre Zaqueu, sobre algumas decisões que Zaqueu tomou, pelo menos 2 decisões importantes na vida dele, que demonstraram para Jesus que, né, através da decisão, e Deus também conhece o nosso coração, a nossa mente, né, que houve conversão, que houve salvação na casa de Zaqueu. Vamos estar lendo aí, do primeiro versículo até o versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha, irmãos, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Sementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus. Olhem as palavras de Zaqueu. Senhor, eu resolvo. Eu decido, também é sinônimo. Eu determino. Olha, não determino nada para Deus, determino para a minha vida. Eu decido, vou tomar uma decisão. Eu vou mudar de vida. Eu vou por outro caminho. Vou fazer outras escolhas. Vou tomar uma outra decisão, irmãos, e a nossa vida é feita de decisões. Desde pequenos, até próximos aí da nossa morte, aí tomamos várias decisões. E essas decisões que nós tomamos, essas decisões que nós fazemos, essas escolhas, essas determinações que nós fazemos para a nossa vida, refletem no que nós somos. Refletem, às vezes, no que vai acontecer com outras pessoas. Refletem naquilo que vai acontecer com a gente também. Os nossos atos refletem o que nós somos. Às vezes nós não somos o que nós sentimos, nem mesmo o que falamos, mas o que fazemos. Precisamos fazer escolhas durante toda a nossa vida, que vão influenciar em todo o nosso caminhar. Alguns fazem péssimas escolhas. E das péssimas escolhas, irmãos, o que vem?
resultados ruins. Outros fazem escolhas boas e colhem frutos benditos dessas escolhas. Escolhas boas geram frutos bons. Mas nós vimos nesse texto, nessa passagem de Zaqueu, principalmente aí no versículo 8, vou ler ele de novo. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres. Ali Zaqueu tomou uma decisão. Ele resolveu, ele decidiu, ele determinou para a vida dele que ele ia mudar. Que não ia ser aquele mesmo Zaqueu de sempre. E eu, você, nós, temos que decidir, irmãos, temos que tomar decisões. Cada dia mais deixar para trás o velho homem. E nós vimos neste texto aí a decisão de um homem. Zaqueu. A palavra de Deus fala que ele era o maioral dos publicanos. Morava em Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. A cidade que ainda sobrevive, a cidade que ainda existe, é considerada a mais antiga do mundo. Jericó tem aproximadamente aí mais de 10 mil anos. E na viagem de Jesus para Jerusalém, um pouco antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele passa por Jericó. Jesus passa por Jericó. Logo na entrada da cidade, ele realiza a cura de um cego. Mas quando ele entra na cidade, um homem, um publicano, o chefe dele, os publicanos eram os coletores de impostos. Os judeus adoravam, entre aspas, né? Os judeus detestavam os romanos. Perdão, detestavam os romanos. E os publicanos porque eram funcionários dos romanos. Judeus, coletores de impostos, trabalhavam para os romanos para arrecadar os impostos do povo judeu. Ninguém melhor do que o próprio judeu para saber, né, quais são os bens, quanto um judeu ganha, e assim colher os impostos. Só que além deles colher os impostos estipulados pelo Império Romano, eles eram desonestos. Cobravam mais do que era devido. A gente nunca viu isso, né, irmãos, por aqui. Desde que o mundo é mundo, não existe isso na nossa sociedade, né, corrupção. Ninguém cobrando mais do que é devido. Então, irmãos, os judeus detestavam os publicanos, os coletores de impostos. Os religiosos da época se recusavam a viver com os publicanos, para não se contaminarem, para não ser mal visto. O próprio Cristo já falaram mal dele porque ele vivia com os publicanos, porque ele comia com os publicanos. Mas, irmãos, quando Jesus passa por Jericó, ele se encontra com Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu oprimia, defraudava o povo, arrecadava mais do que o cidadão judeu tinha que pagar. E com tudo isso, irmãos, Zaqueu ficou rico, muito rico. Mas no dia que Jesus passa por Jericó, a vida de Zaqueu foi transformada. Houve uma mudança. Zaqueu tomou uma decisão. Zaqueu resolveu. Zaqueu determinou para a vida dele que ia mudar. E como prova da sua conversão, lá no versículo 8, a gente vê pelo menos duas atitudes aí. E é sobre essas duas atitudes que nós vamos falar um pouco agora, né? Nessa nossa conversa, né? Sobre a palavra de Deus, nessa nossa chamada de pregação, né? Sobre a palavra de Deus, aí apregoar, falar do evangelho. Duas atitudes de Zaqueu, que quando Jesus viu essas atitudes, Jesus já conhecia o coração de Zaqueu, Jesus na sua presciência já sabia que tudo aquilo ia acontecer, mas para nós, para aprendizado nosso, para conhecimento nosso, restituição e generosidade. Restituição e generosidade. Zaqueu resolveu, decidiu, determinou para a vida dele que ele ia restituir 4 vezes o que ajuntara de forma desonesta. E repartir com os pobres de forma generosa a metade da sua fortuna. Foi o que Zaqueu decidiu. Foi o que Zaqueu resolveu. Foi o que Zaqueu determinou para a vida dele. Mas hoje, irmãos, também como Zaqueu, eu, você, nós, precisamos também decidir, resolver, determinar. Olha, não para Deus. Nós não determinamos nada para o Senhor. Tudo é dele.
Quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus, meu irmão? Mas para minha vida, eu posso escolher, eu posso decidir, eu tenho que decidir. Para minha vida, algumas coisas. E em primeiro lugar, o que eu tenho que decidir? Em primeiro lugar, o que precisamos fazer em primeiro lugar? A palavra de Deus fala. Eu resolvo, eu decido, eu determino para a minha vida. E você tem que fazer para a sua vida. Buscar Deus em primeiro lugar. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E a palavra de Deus fala, e ao próximo como a nós mesmos. Devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Devemos adorar a Deus e ajudar o nosso irmão, servir ao próximo. E as coisas hoje, irmãos, estão meio que invertidas. Não podemos querer as bênçãos do Senhor sem nos esquecer do Senhor da bênção. O Senhor da bênção em primeiro lugar. E as bênçãos vão vir, se Deus quiser, quando Ele quiser. E se Ele não quiser, eu sempre já falei isso outras vezes, ele continua sendo quem? Se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. A gente canta, né? Na hora do louvor é lindo, às vezes a gente chora, se emociona. E é bom se emocionar, é bom se quebrantar diante de Deus, diante do Altíssimo, diante da majestade de Deus, diante da soberania de Deus. Né? Nós nos quebrantamos, se Deus não nos abençoar, Ele é Deus, se a doença vir, Ele é Deus, se o desemprego vir, Ele é Deus. Mas na hora que as coisas acontecem, irmãos, nós queremos desistir de tudo, queremos abandonar a fé, queremos abandonar a igreja, queremos abandonar os irmãos. Mas o Senhor dá bênção em primeiro. As bênçãos do Senhor vão vir se Ele quiser. E se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Quando trocamos as bênçãos do Senhor pelo Senhor da bênção, quando substituímos o Criador pela criatura, quando queremos no primeiro problema, ou oposição, ou alguma coisa que a gente faz na igreja, algum trabalho nosso, algum ministério, desistir da igreja, largar o ministério, desistir de tudo. Irmãos, isso é um sinal de perigo. É um sinal que estamos enfraquecendo espiritualmente. Mas é tempo de, como Zaqueu, decidir, determinar para a nossa vida, não para Deus, algumas coisas. Mas, em primeiro lugar, eu acabei de falar, buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar as primeiras coisas primeiro. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, eu decido, eu resolvo, eu determino para a minha vida investir mais na minha família. A nossa casa precisa ser um lugar onde Jesus seja acolhido com alegria. Como Zaqueu fez. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa com alegria. E a nossa casa, a minha casa, a sua casa, precisa ser um lugar onde Jesus seja acolhido com alegria. Onde a salvação seja celebrada com festa, com entusiasmo. Onde a justiça seja praticada com constância. Onde a gente ensine os nossos filhos a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus, um cidadão honesto, um cidadão trabalhador, um cara que não mossega no trabalho, um cara que não mata a aula. A pessoa que quando recebe troco errado, não guarda o troco, devolve. Isso é ensinar o nosso filho a ser um homem, a ser uma mulher de Deus. Nossos filhos ensinados no caminho do Senhor. Nossa família deve ser o alvo constante dos nossos mais elevados afetos e dos nossos maiores investimentos. Investir na família é semear no campo fértil, que vai nos dar uma honrosa colheita. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o Senhor da bênção. Em primeiro lugar, nosso Deus e a sua palavra. Em segundo lugar, investir na nossa família. Em terceiro lugar, eu resolvo, eu decido, eu determino para a minha vida ter uma vida devocional mais abundante. A correria da vida, do trabalho, às vezes nos priva das coisas mais excelentes.
que é nos deleitarmos diante do Senhor, através da oração, através da meditação da sua palavra. E oração e meditação na palavra é o alicerce da nossa vida espiritual. Oração e palavra de Deus. Oração e palavra de Deus. Determine, resolva, decida estudar mais a Bíblia. Ler a Bíblia com mais constância. A orar com mais fervor. Não permite, irmãos, que outras coisas te atrapalhem. Te roube dessa bênção. Em primeiro lugar, eu decido, resolvo, determino. Amar a Deus sobre todas as coisas. Obedecer a Deus. Segundo lugar, cuidar da minha família. Orar pela minha família. Terceiro lugar, uma vida devocional. Uma vida devocional de mais constância. Aquele momento que só entre você e Deus. Aquele momento que você fecha a porta do seu quarto. Fala com o Pai que está em secreto. Só você e Deus. Só eu e Deus. Só Pedro Júnior e Deus. Só Rafael e Deus. Só Luiz e Deus. Só Ladário e Deus. Aqueles momentos íntimos, sozinho, que você fecha os olhos assim e se imagina, né, diante do grande trono de Deus. E você em oração, em culto. Precisamos ter momentos assim também. Momento que você desliga de tudo. E tenha sua vida devocional com Deus. Em quarto lugar, e último lugar, aí já estamos terminando, os irmãos já me conhecem, eu não delongo muito, mas em quarto lugar, eu decido, eu resolvo, eu determino para a minha vida ser uma bênção, sabe aonde, irmãos? Na igreja. E a minha igreja, irmãos, é a igreja congregacional ali do Soteco. E eu falei hoje de manhã, eu tenho 51 anos de vida. Praticamente todos eles vividos ali. Floresça, dê frutos onde você está plantado. Onde você tem raízes fincadas. Aqui é o lugar de você colocar os seus talentos. E no meu caso, irmãos, por enquanto Deus não me levar, é na igreja congregacional de Soteco, que eu quero florescer, que eu quero dar fruto, que eu quero frutificar, que eu quero trabalhar, que eu quero criar minha família. Aqui é o lugar onde de você colocar os seus dons e talentos, a serviço do reino de Deus e do próximo, e do seu irmão. É na sua igreja. É aqui. É na igreja que você é membro. Aqui é o lugar de você ser um abençoador, um pacificador, um investidor no reino de Deus, um investidor da sua família. Invista no céu, onde você está juntando os seus tesouros. Aqui, irmãos, na sua igreja, onde você está plantado, onde você tem raízes. É o lugar também de você investir na vida das pessoas que chegam, para que elas sejam integradas, para que elas se sintam bem e possam crescer no conhecimento de Deus. Aqui é o lugar de você ajudar o seu irmão, consolar, encorajar, fortalecer o seu irmão. Buscar Deus em primeiro lugar. Cuidar da sua família. Cuidar da sua vida espiritual. Cuidar da sua igreja. Nessa igreja, o lugar de você cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos. Quando eu era pequeno, meu pai chegava na igreja de minha mãe, ele ficava numa ponta, minha mãe ficava na outra, e ficava eu, Eni e Luciana no meio. E meu pai às vezes falava, ó, vocês querem ir no banheiro, vai antes. Querem beber água, vai antes, porque depois que começar o culto, ninguém sai até terminar. Mas hoje em dia, irmãos, a gente vê as coisas aí, e uma coisa que um pastor uma vez falou, que o crente nunca vai ter problema de rins. Sabe por quê? Porque ele levanta 10 vezes para beber água durante o culto. Alguns crentes, né, claro, né? Alguns nunca vão ter problema, porque bebe muita água, ainda mais na hora do culto. Desculpe, irmãos. Mas Deus em primeiro lugar. Eu resolvo, eu determino para a minha vida, eu decido colocar Deus em primeiro lugar. Você também tem que fazer isso. Eu resolvo, eu decido, eu determino
para a minha vida, colocar a minha família diante de Deus. Cuidar mais da minha família, me preocupar mais com a minha família, com a vida espiritual da minha família. Tentar saber onde meus filhos estão indo, quais são os amigos dele, com quem eles estão se relacionando. Eu sei que é difícil, mas esse é o trabalho. Minha mãe, depois de muito tempo, me contou que ela ia na escola, sabe, se eu faltava aula. E hoje não, pelo menos a escola, né, do Rafael, quando ele não vai, eles ligam para poder saber por que não foi. Mas antes era mais difícil. Dá trabalho, irmãos. Cuidar de filho dá trabalho. Criar os filhos nos caminhos do Senhor dá trabalho. Eu resolvo, eu decido, eu determino para a minha vida ter uma vida devocional com Deus mais abundante. Ler mais a palavra de Deus, orar mais. Eu decido, eu resolvo, eu determino para a minha vida florescer, frutificar, trabalhar mais na minha igreja, onde eu estou plantado, onde eu tenho as minhas raízes. Ô, irmãos, é tão bom trabalhar nessa obra, é tão bom servir a Deus nessa igreja. Aqui, lugar de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Aqui é o lugar de você abençoar e ser abençoado. Aqui é o lugar. Quarto motivo, da igreja. Decida, resolva, determine para a sua vida ser um cristão melhor. Cada dia se aproximando mais de Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Tem um cântico, eu não podia deixar de cantar um corinho, né? Porque senão não seria eu, nas minhas palavras que eu dou para a igreja. É um antigo, né? Acho que o Ladário com certeza conhece, acho que o Luiz conhece, Irã conhece. As pessoas mais antigas, é bem assim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Jesus. Cada vez que você se aproxima mais de Cristo, você fica mais longe do velho homem, daquele velho Pedro, aquele velho Pedro Júnior. É a conversão. Essa é a conversão. Eu estava indo por uma estrada para a morte eterna. E me converti. Agora, o meu alvo, a minha estrada, o meu caminho é para o céu. E só tem um lugar para passar. Tinha uma porta para o céu. Eu preguei domingo passado, eu acho, se eu não me engano, sobre isso. É Jesus Cristo. Então, cada vez que eu me aproximo mais de Cristo, eu deixo para trás o velho homem. Decida, resolva, determine para a sua vida estar mais próximo de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, a minha vida, as nossas famílias, e que todos vocês tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Com você, Rafael. Amém aí, pela palavra de Deus, né? Possamos se aproximar mais de Cristo, como o Júnior acabou de falar aí, né? Presbítero Pedro, né? Júnior para a gente é mais íntimo aqui, né, Júnior? No começo aí até queria pedir desculpa aos irmãos, né? Meu Facebook travou, eu achando que não estava no ar, já estava no ar e estava falando aqui com todo mundo, né? Júnior, vou te tirar da tela aí um pouquinho aí, para você ficar mais à vontade. Aí eu já estava no ar e todo mundo viu a gente conversando, mas tá tudo beleza. Eu já estava nervoso também, porque é a primeira vez que eu estava dirigindo o culto online e é tudo novo para a gente. É um monte de botão que tem que clicar. Essa vida de online não é fácil, não, irmãos. Melhor lá no culto presencial mesmo, a gente fica mais à vontade. Mas aqui, ó, Flávia também passou um aqui, deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Flávia deixou um recado aí pra gente aí, ó, que eles já estão no voo, né, rumo a São Paulo, já estão dentro da aeronave, né, que eles estão agradecendo aí, né, falando que foi muito bom estar com a gente hoje, que foi um culto muito abençoado, né.
E graças a Deus, né, que os irmãos estejam orando também pela chegada deles lá em Brasília, né? Aí também tem o irmão Luiz, ó, Luiz acompanhando aí o culto com a gente, né? Comentando aí sobre a pregação, né? Vários boa noites aí, ó, do irmão Clóvis, Luciana, né, irmã Creuza, mamãe acompanhando aí também hoje, Maria, Tânia, Matheus Ribeiro e sua esposa Bruna, que senão ela me pega se eu não falar o nome dela, que eu sei. Vivian, né? Todo mundo aí comentando aí no Facebook, né? É legal, assim, essa interação aí dos irmãos, né? Muito legal a gente compartilhar aí. Tem alguns avisos, né, que eu queria deixar aí para os irmãos, né? Quarta-feira, né? Todo mundo sabe aí, 20 horas, nossa reunião de oração. Ela é feita pelo Zoom, né? Para que haja interação de todos, né? Quem quiser compartilhar alguma coisa, estar orando, né? Que a gente possa fazer juntos, né? E a mesma coisa com o nosso estudo bíblico na sexta-feira, né? Também às 20 horas pelo Zoom, né? Ele é compartilhado também para quem quiser fazer perguntas, né? E interagir com o ministrador. Na próxima sexta o pastor vai ministrar o estudo lá de Brasília. E aí os irmãos também ficam todos convidados aí para estar no Zoom. A gente vai passando os links aí pelos grupos da igreja. Domingo aí pela manhã, né? Novamente a gente vai ter o culto presencial às 9 horas, não tem culto. A gente está fazendo a transmissão também pelo Facebook, para aqueles que não podem estar presentes ainda, mas, assim, foi muita bênção hoje, né? Todo mundo aí pode sair radiante de lá hoje, né? E tá todo mundo aí para voltar, acho que tá todo mundo já querendo que chegue domingo aí logo, para a gente estarmos juntos ali na igreja, que foi muito bom, né? Preciso estar usando a máscara, né, e seguir os protocolos de segurança que foram estipulados pelos órgãos públicos, né? No boletim nosso já tem mais detalhes sobre isso. E domingo à noite o culto é aqui pelo Facebook, né? A gente usa a plataforma de transmissão, né, e joga para o Facebook aqui às 19 horas, como agora, que está acontecendo. Tá bom? Esses são os avisos, acho que outros avisos relacionados às orações, né, que o pastor tem pedido, vários pedidos de orações, né, por vida de pessoas, que os irmãos estejam atentos a esses pedidos, né, tem muita gente precisando, muita gente que necessita das orações dos irmãos. E hoje pela manhã o pastor falou, né, uma igreja que não ora é uma igreja morta, né, então a gente precisa exercer esse dom, né, essa graça que Deus tem nos dado de falar diretamente com ele. Tá bom? Esses são nossos avisos. Vou convidar aqui o Luiz Eduardo novamente, vai estar aqui com a gente para falar sobre o último hino, e vou chamar também o presbítero Pedro, né, para que ele possa, depois do hino, impetrar a bênção para a gente, nos abençoar aí para essa semana que vai vir posteriormente. Amém? Pode entoar o hino, Luiz Eduardo. Amém. Só lembrando, Rafael, que hoje a igreja ainda tinha alguns lugares vagos, né? Alguns lugares lá liberados para o pessoal ir, tá bom? Sim, né? Foi muito bom, que teve muita gente, né? Assim, foi surpreendido pelo número de pessoas. A gente estava achando que era menos, mas graças a Deus foi muita gente. Mesmo assim, tinha alguns lugarzinhos ali, né? Para ir. Tem o seu lugar reservado para a semana que vem. Isso aí, amém. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações venham a nos desviar. E a glória seja dada. Tenho que ter sido,
pelo que farás em nós. Amém. O Senhor glória a ti, Pai. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama da força, para que tentações venham a nos desviar. E agora seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E agora seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Pedro, pode fazer a bênção. Ah, tem que abrir seu microfone, Pedro. Amém. Obrigado, Rafael. Vamos orar, né, irmãos? Que Deus nos dê uma semana abençoada na sua presença, cheia de vitória. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esses momentos, ó Deus, aí maravilhosos que passamos, que vamos continuar passando na tua presença. Obrigado por esta igreja, Pai, que sempre foi bênção na minha vida, na vida da minha família, e continuará sendo até a volta de teu filho Jesus. Você pode estar abençoando, Deus, cada membro desta igreja, cada participante deste culto, mesmo aqueles que não puderam, cada congregado, cada amigo, Senhor, dando uma semana de vitória, Pai, no trabalho, na escola, na rua, onde estiver, que possa ser guardado, Pai, e protegido pelo Senhor, livrando do mal, Pai, livrando do assalto, livrando do acidente, ó Pai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nosso culto de hoje está chegando ao fim, né? Que todos tenham uma boa noite aí, né? Uma semana abençoada aí para todos vocês. Tá joia? Fiquem todos na paz. Até quarta-feira. Obrigado aí. Tchau a todos. Uma Beijo. semana abençoada. Semana de vitória. Amém. Glória a Deus. Ele é bom. Amém. Vou encerrar. Amém. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.